Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo da madrugada dessa quinta-feira, a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Vasco da Gama, que terminou com a eliminação do Furacão na Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta, a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Vasco da Gama 1, partida que teve início às 21 horas e 30 minutos de quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. E um Atlético Paranaense conseguiu se apresentar bem nos primeiros minutos de jogo, mantendo a posse da bola, tanto é que o Atlético somou 66% de posse de bola durante o primeiro tempo, e movimentando a bola com fluidez nos minutos iniciais. Depois de alguns minutos, o Vasco da Gama conseguiu crescer e equilibrar o confronto, né, e o domínio técnico do Atlético acabou diminuindo bastante ou praticamente desaparecendo. Mas tudo mudaria de maneira bastante significativa ali por volta dos 15 para 16 minutos, quando o Lucas Esquivel, hoje mais uma vez posicionado como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo para qualificar a saída de bola do Atlético, avança como um lateral de ofício, realmente vai à linha de fundo e com um bom cruzamento encontra o Tomás Coelho do lado oposto, né, do lado direito, onde ele tem sido escalado desde a chegada do Martin Varini ao Atlético Paranaense. O nosso camisa 28 argentino, com uma batida forte e cruzada, vence o goleiro vascaíno Léo Jardim e abre o placar em favor do Atlético Paranaense. Agora, e aí poucos minutos depois, né, acho que por volta ali dos 20 minutos mais ou menos, o zagueiro vascaíno Maicon, né, o conhecido, veterano, passou pelo São Paulo e por outros clubes aí, deixou o gramado com um sangramento no nariz, e essa questão acabou se arrastando aí durante alguns minutos, com o jogador entrando e saindo de campo algumas vezes para ser atendido, né, para que pudesse ser estancado esse sangramento, porque a regra não permite que um jogador esteja em campo sangrando, né, por questões até de contaminação biológica. E aí, nesse contexto de vantagem numéricas momentâneas, o Atlético consegue, aos 31 minutos do primeiro tempo, com uma bola bem invertida pelo Gabriel, né, encontrando o Coelho se filtrando em diagonal nas costas do sistema defensivo do Vasco. O Coelho desvia a bola para o meio da grande área e o Bruno Zapelli consegue, com um bom cabeceio, vencer o Léo Jardim, dá uma vantagem de 2 gols para o Atlético Paranaense no placar, que classificaria o Atlético para a semifinal, né? Então tudo se encaminhava muito bem para que o Atlético conseguisse uma vantagem determinante. E por sinal, acho que vale a gente fazer uma pausa para destacar a atuação do Bruno Zapelli, né, e do Tomás Coelho. Foram os dois grandes destaques do Atlético Paranaense no primeiro tempo. No primeiro tempo não, durante toda a partida, mas principalmente no primeiro tempo. Zapelli foi o grande centro criativo da equipe, né, no meio de campo. Somou 61 ações com a bola, 27 passes certos em 36 tentativas, 75%. Para um jogador que atua numa zona de alta pressão, como é o caso do Zapelli, esse é um bom número. O Zapelli que também conseguiu um passe decisivo e 3 dribles completos, um número bem interessante. O Tomás Coelho, por sua vez, 60 ações com a bola, 30 passes certos em 32 tentativas, 94% de precisão, um número altíssimo, mesmo para um jogador tecnicamente diferenciado, quanto mais para o Coelho, que a gente sabe que tem outras características, né? 7 passes decisivos, 1 drible completado e 4 vitórias em 11 duelos físicos. Então, realmente, assim, uma atuação muito completa do Coelho, ofensivamente principalmente. E eu destaco esses dois jogadores individualmente de maneira positiva, não para jogar confetes em jogadores que eu já defendi em algum momento aqui no canal Palavra do Atleticano, e sim, porque por alguma razão, e a gente vai falar disso mais para frente no vídeo, ambos acabaram sendo substituídos pelo Martin Varini no segundo tempo, tá? Por motivos que eu particularmente não compreendo. Negativamente, a gente precisa destacar o Kaique Rocha, tá? Que forçou passes e conduções e cometeu erros que poderiam ter custado caro ao Atlético. Acho que o mais claro e o mais evidente, aquela tentativa de recuo que acaba interceptada pelo Ryan, que o Mikael consegue uma grande defesa, impedindo o Atlético de sofrer um gol ainda mais cedo, né? O Kaique realmente comete um erro grosseiro, foi a única grande chance do Vasco até aquele momento. Poderia ter alterado de maneira muito significativa, muito determinante a forma como a partida se desenrolou. Então, o Kaique realmente precisa melhorar e melhorar bastante, ou sair da equipe, né?
Aí a alternativa passa a ser o Matheus Gamarra, cada um que decida se isso é uma boa coisa ou não. E o Ryan, que desperdiçou essa oportunidade que eu mencionei, acabaria expulso aí aos 41 minutos depois de uma intervenção do VAR alterar o cartão amarelo aplicado pelo péssimo árbitro Wilton Pereira Sampaio, depois de uma agressão do Ryan ao lateral esquerdo argentino Lucas Esquivel. E não é que a arbitragem tenha determinado diretamente o resultado do placar ou prejudicado o Atlético de maneira determinante. Eu só quero mesmo registrar como o Wilton Pereira Sampaio é ruim conduzindo um jogo de futebol, tá? Acho que a única reclamação que eu teria do Wilton para fazer no jogo de hoje foi os minutos de acréscimo no segundo tempo foram muito abaixo daquilo que a gente esperaria pelo tempo perdido, pelo número de substituições, pelos atendimentos. O segundo tempo exigiria pelo menos aí uns 8, 9, talvez 10 minutos de acréscimo, mas a sensação, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, é que o Wilton poder ter dado 20 minutos não mudaria em nada, tá? E em desvantagem no marcador, o Vasco ainda conseguiu, no primeiro tempo, diminuir a vantagem do Atlético no placar para 2-1, igualando, lógico, o placar agregado na eliminatória em 3-3, o que levaria o confronto para os pênaltis, como acabou de fato acontecendo. Pablo Verratti marcou de cabeça após cruzamento de Lucas Piton, tá? Provocando uma grande frustração entre os torcedores do Furacão, com mais um gol de cabeça sofrido nessa temporada. Porém, nesse lance em específico, eu acho que é pouca coisa para a gente reclamar, tá? O sistema defensivo do Atlético estava em defesa posicional, 2 linhas de 4, com o Eric posicionado como lateral direito, não teve falha de recomposição que justificasse nada. A jogada começa pelo lado direito do ataque do Vasco, com o Paulo Henrique, tem uma inversão, a defesa do Atlético faz o balanço de maneira correta. Agora, o Pablo Verratti lê muito bem o espaço, se posiciona nas costas do Lucas Esquivel, em uma vantagem física, né, porque ele vem em velocidade contra um Lucas Esquivel que estava aí quase que estático. E o Verratti, gente, ele é um jogador assim muito diferenciado em relação ao jogo aéreo. Eu mencionei isso no Threads, né, que é uma espécie de Twitter do Instagram, digamos assim. O Verratti no Campeonato Brasileiro é o líder em duelos aéreos vencidos entre os atacantes. Tem 114 duelos aéreos vencidos. E o segundo e o terceiro colocados nesse ranking, que são respectivamente o Flaco Lopes, centroavante do Palmeiras, e o Jonathan Calleri, centroavante do São Paulo, somam 108 vitórias. O Pablo Verratti é um jogador completamente fora da curva em relação ao jogo aéreo no futebol brasileiro. Sofreu um gol dele nesse contexto com a defesa bem posicionada, com o movimento tendo sido da maneira correta, até não me incomoda tanto. Lógico que o ideal é não sofrer, mas não me incomodaria tanto. O que me incomodou mesmo, que me chateou mesmo, que me irritou mesmo, foi o que aconteceu depois do intervalo, e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Porque o Martin Varini, embora tenha feito toda aquela propaganda sobre ser ofensivo, sobre, enfim, jogar bem o futebol, em vez de capitalizar essa vantagem numérica, né, que o Atlético teve durante todo o segundo tempo, apostar na capacidade técnica da equipe, né, criar superioridade na região central do campo, gerar amplitude com os pontas, o Atlético acabou sendo completamente sabotado pela atuação da equipe, da comissão técnica ao longo do segundo tempo. E aí a gente vai falar, eu poderia falar sobre chances desperdiçadas, porque o Atlético teve sim chances desperdiçadas nesse segundo tempo, mas eu tenho mais vontade hoje de falar sobre as substituições que o Martin Varini fez, porque aos 67 minutos ele saca o Bruno Zapelli, que era o centro criativo da equipe para a entrada do João Cruz, em um momento onde o camisa 10 argentino era uma peça importantíssima, era um dos destaques da equipe. E durante a transmissão, por exemplo, falou-se que o motivo poderia ser o cansaço, né, que o Zapelli teria cansado. Agora, se um atleta profissional de 22 anos de idade não pode atuar durante mais do que 67 minutos, depois de um intervalo de 11 dias desde a derrota que nós sofremos aí para o Palmeiras, com 3 folgas inseridas nessa programação, tem alguma coisa de muito errada com a preparação física do Atlético Paranaense. Essa é uma situação que precisa ser resolvida urgentemente. O Atlético não pode deixar de contar com um jogador próximo do minuto 70 por cansaço, ainda mais num jogo decisivo, um jogador que vinha se destacando. E por falar que o João Cruz... Isso sem... Aliás, vamos uma coisa de cada vez. Isso sem falar que o João Cruz, que foi destaque com a seleção brasileira sub-20 durante a última data FIFA, né, participou de gols, inclusive dando assistências,
acabou entrando em um contexto muito desfavorável, né? Porque ele substituiu o principal jogador da equipe até aquele momento, ou um dos principais jogadores da equipe até aquele momento, juntamente com o Coelho, sem ter um apoio próximo, porque o Christian, mais uma vez, foi bastante apagado no contexto da criação, participou pouco do jogo e de maneira pouco destacada. Aos 77 minutos, então 10 minutos depois, o Varini saca o Thiago Heleno para entrar no Matheus Gamarra, também sob a alegação de cansaço, uma coisa que me preocupa bastante. O Eric dá lugar ao Matson, ou seja, ele desmancha aquela saída de bola com 3 para contar com o lateral de ofício pelo lado direito. E aí ele saca o Christian, destruindo completamente o meio de campo, né, sabotando completamente aquilo que eventualmente o João Cruz poderia oferecer para a equipe, porque ele coloca o Pablo, mais um atacante, esvazia completamente o meio de campo, né, o Atlético passa a contar somente com o Gabriel Giroto e o João Cruz nesse setor. Deixa eu ver aqui. E para você que precisa romper uma barreira defensiva, como a que o Vasco estabeleceu no segundo tempo, é muito pouco, tá? E por falar no Christian, acho que a gente precisa destacar que, embora a titularidade dele hoje especificamente seja parcialmente compreensível, e isso porque o João Cruz esteve com a seleção brasileira durante o período de treinamentos, né, não teve a disposição do Varini nesses 11 dias, então, como ele se representou na segunda-feira, até é natural que ele começasse hoje no banco, mas o Christian tem sido muito pouco cooperativo, tem participado muito pouco da construção das jogadas, e para um Atlético Paranaense que se pretende dominante, isso não pode acontecer. Até porque a capacidade que o Christian tem de entrar na área adversária para finalizar não poderia ser justificativa para mantê-lo na equipe titular por si só, até por uma questão de repetição de papéis, né? O Eric, quando vem por dentro como volante, também tem como grande característico, como principal característica oferecida para a equipe, a capacidade de chegar na área adversária. Eu entendo que você contar com um jogador mais criativo, que vai participar mais da articulação das jogadas, poderia ser mais favorável para um Atlético que quer jogar futebol. Né? Então, o João Cruz com o Bruno Zapelli, repito, por mais que hoje talvez fosse compreensível o João Cruz começar no banco de reservas, a partir do final de semana isso tem que mudar. O João Cruz tem que jogar com o Bruno Zapelli. O Atlético precisa ter os seus dois principais meio-campistas atuando juntos durante a maior parte do tempo, sempre que possível, tá? Aqui. E aos 89, finalmente, o Martin Varini saca o Tomás Coelho de maneira completamente surpreendente, né, para a entrada do Nicão, pensando de maneira muito evidente na disputa de pênaltis. Agora, o Agostinho Canóbio, por exemplo, teve uma atuação desastrosa durante os 90 minutos, muito mal praticamente o tempo todo, com uma ou outra jogada aí mais ou menos perdida entre muitas participações ruins. Ficou em campo os 90 minutos, foi escolhido entre os 5 primeiros cobradores do Atlético, e isso é uma coisa que a gente não consegue entender. Por que um dos destaques da equipe sai de campo para a entrada do Nicão, mas o Agostinho Canóbio mais uma vez segue até o final, sendo que o Julimar, por exemplo, que estava no banco de reservas, viveu bons momentos nessa temporada e poderia ser mais produtivo do que o Agostinho Canóbio nesse modelo de jogo do Martin Varini, porque o Julimar, pelo contexto explosão, velocidade e capacidade de enfrentamento físico, poderia levar vantagem sobre os marcadores com mais naturalidade do que faz o Agostinho Canóbio. Isso já foi demonstrado em outros momentos. O Canóbio pode funcionar numa equipe que quer fazer transições, mas em ataque posicional o Canóbio acaba participando e entregando muito pouco, tá? E esse erro grosseiro de manter o Canóbio em campo acabou sendo imediatamente punido quando o próprio Canóbio desperdiçou a terceira cobrança do Atlético na disputa de pênaltis, e isso acabou resultando na eliminação do clube na Copa do Brasil, tá? Acho que o Mikael precisa ser destacado negativamente em relação à disputa de pênaltis, especificamente. Não acertou o lado em nenhuma das cobranças, mas teve uma defesa importante no primeiro tempo e, considerando a segurança que ele passou na maior parte do tempo, acho que ele merece sim uma oportunidade de continuar sem problema nenhum como goleiro titular do Atlético. E aí, gente, falando um pouquinho sobre a sequência da temporada, é particularmente difícil para mim acreditar que esse elenco vai ser capaz de dar a volta por cima e eliminar, por exemplo, o Racing Clube na Sul-Americana ou fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O fato é que esse elenco, por mais que tenha sim talento para fazer mais do que vem fazendo, precisa passar por um processo de renovação, de reformulação quase que completo no final da temporada, para 2025. Especialmente
principalmente no grupo de líderes formada por jogadores que estão no Atlético Paranaense há muito tempo, ou jogadores que saíram e voltaram ao clube aí alguns anos depois. O Atlético precisa de uma nova mentalidade, precisa de um novo, de um refresco aí no clima do vestiário, e isso passa muito pela saída de uma série de jogadores para a próxima temporada. Sobre o Martin Varini, a verdade é que o treinador uruguaio se colocou mais uma vez na alça de mira do torcedor quando fez o que fez no segundo tempo, tá? Por mais que algumas ideias sejam boas e tenham inclusive sido bem executadas, especialmente no primeiro tempo, a verdade é que a intervenção desastrosa da comissão técnica durante a segunda etapa acabou contribuindo de maneira direta para a eliminação do clube. E também, e aí nesse contexto, eu não consigo criticar os torcedores que queiram a saída do Varini do Atlético Paranaense nesse momento, tá? Seja por alguma incapacidade de leitura de jogo ou incapacidade de leitura das características dos jogadores do elenco, ou por um respeito excessivo por essas lideranças que eu mencionei, né? Jogadores como Madison, como Pablo, como Nicão, né? Que acabam sendo sempre utilizados em detrimento de outras peças que poderiam funcionar mais e melhor do que eles. A verdade é que o Martin Varini conseguiu, ou acabou sendo diretamente responsável pela queda de rendimento do clube, que terminou com uma eliminação extremamente frustrante, tá? Então, se a diretoria do Atlético Paranaense vai demitir o Varini ou não, eu não sei dizer. A informação é que isso seria possível no caso de uma eliminação. O fato é que até o momento em que eu iniciei a gravação desse vídeo, isso não tinha acontecido. E aqui entre nós, caso isso realmente aconteça, eu tenho uma preocupação muito grande sobre quem poderia ser o escolhido pelo Paulo Autuori para ocupar o cargo de treinador do Atlético Paranaense, até porque o Paulo Autuori tem um histórico de escolhas terríveis de treinadores por onde passou. E isso seria aí talvez colocar a última pá de cal nas esperanças do torcedor do Atlético Paranaense em relação a uma campanha na Sul-Americana, em relação a uma participação digna no Campeonato Brasileiro. Então tem realmente muita coisa aí para ser debatida de hoje para amanhã. E, gente, durmam com essa reflexão, tá? Durmam pensando sobre isso, porque eu particularmente não sei nem se vou dormir depois do que acabou de acontecer. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do jogo de hoje. O Atlético foi bem, o Atlético foi mal, quem foi bem, quem foi mal. A comissão técnica tem culpa no resultado, não tem culpa no resultado. O que vocês acharam do Mikael durante o jogo e nos pênaltis? Vocês demitiriam o Martin Varini ou não? Quem vocês trariam para o lugar? Deixem tudo aí nos comentários. Como sempre digo aqui no canal Palavra do Atleticano, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã no canal Palavra do Atleticano, falando sobre quaisquer que sejam os desdobramentos dessa eliminação de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.